O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está no ar o FPR Notícias. O vestibular já está chegando e esse ano o número de inscritos bateu recorde. A repórter Mariana Baú tem mais informações. Um aumento de 6,6% nas inscrições do vestibular é o motivo que torna o processo seletivo de 2014 e 2015 o maior da história da UFPR. São 57.144 inscrições para 6.755 vagas disponíveis. Esse valor também é um ganho para a universidade, são 10,8% a mais do que em 2013. Além disso, esse ano o Sistema de Seleção Unificada, SISU, receberá 10% a mais de vagas, totalizando 1.925 alunos novos. Outra novidade é que a universidade aprimorou seu processo de seleção e, assim, a nota do Enem não será mais utilizada para compor o score final do vestibular. Relembrando que a prova da primeira fase será nos dias 2 de novembro e a segunda fase nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Mais informações você pode obter na página do Núcleo de Concursos da UFPR. Curitiba do Futuro. Esse é o nome de um projeto que tem como objetivo propor novas soluções para Curitiba. São 50 alunos envolvidos, todos do curso de Arquitetura e Urbanismo. Você já pensou em ver a cidade de Curitiba diferente, com projetos inovadores? O curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR pensou nisso e criou o projeto Repensar a Curitiba. E quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto é o professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Humberto Mesadri. Professor Humberto, o que é o projeto Repensar a Curitiba? Esse projeto é um esforço que o Departamento de Arquitetura, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, e 10 escritórios de arquitetura estão fazendo para oferecer visões diferenciadas ou desejos sobre a cidade e que vão ser desenvolvidos por um grupo de alunos. Esses escritórios são Aleph Zero, Estúdio 41, Saboia Ruiz, Grifo, N8, Realiza, Estúdio Coletivo, ARC, SA Arquitetos e Luiz Reis. Então, eles estão trabalhando junto com um grupo de alunos, acolhendo esses alunos dentro dos seus escritórios, para desenvolver esses projetos que vão ser expostos em fevereiro de 2015 no MUSA. E qual é o objetivo do projeto? São dois objetivos. Primeiro, oferecer um tipo de visão diferenciada ou, digamos assim, um pouco mais fantasiosa, ou mais ligada ao desejo, mais ligada a visões utópicas sobre a cidade, e permitir que alunos façam uma espécie de microestágio dentro desses escritórios. E quantos alunos estão participando desse projeto? Em torno de 50. E a exposição acontece ano que vem, já está quase finalizado esse projeto? Esse projeto está em andamento, essa exposição vai ser montada acho que no final do ano, mas os projetos estão sendo desenvolvidos agora e ela deve acontecer em fevereiro de 2015 no MUSA. Muito obrigada pelas informações. Aline Valquil para o FPR Notícias. Preste atenção, você que está à procura de uma pós-graduação. Dia 6 de outubro é o último dia para se inscrever no mestrado e no doutorado em administração. Além disso, o doutorado em fisiologia também está com as inscrições abertas. São ao todo 5 vagas e a data limite para se candidatar é 10 de outubro. E quem tem interesse em cursar o doutorado em Biologia Celular e Molecular tem até o dia 16 de outubro para fazer a inscrição. São 15 vagas disponíveis. Mais informações você encontra no site da UFPR. A semana foi gelada e chuvosa, mas será que o eleitor vai ter que levar o guarda-chuva no domingo? A previsão completa para esse final de semana você confere com a repórter Aline Valquil. O início da primavera já começou com bastante variações e a gente vai saber agora como fica o final de semana aqui no Cimepar. A gente vai falar agora com o Reinaldo Kinab. Reinaldo, como fica o final de semana aqui em Curitiba? Bom, após aí um período de chuva bastante significativo, né, nos últimos dias o tempo ficou mais estável, ainda estamos com a presença de alguma garoa, essa sexta-feira tá com garoa, chuvisco ocasional, mas para o final de semana a tendência é que haja uma diminuição dessa garoa, ainda pode ocorrer durante as noites, início do período da madrugada, faz um pouco de frio também, porque nós estamos com a presença de uma massa de ar frio próxima aqui da costa sul do Brasil, então ela transporta, os ventos associados transportam esse ar um pouquinho frio, ou também úmido, porém durante o final de semana, durante as tardes, tanto do sábado quanto do domingo, o sol deve aparecer
ser entre muitas nuvens, fica um pouco mais agradável. Inclusive, o dia das eleições será de tempo estável, né? Temperaturas variando entre a mínima em torno de 10 e a máxima se aproximando ou passando ligeiramente dos 20 graus. E a tendência é que a partir do início da próxima semana, aí o sol volte a predominar com força e o calor retorne à região leste do estado. Reinaldo, e por que teve uma mudança tão variável essa semana na temperatura? Bom, passamos em grande parte do mês de setembro com temperaturas elevadas. O que predominava aqui no estado eram as massas de ar quente e seco. E a partir ali do dia 24, 25, uma forte onda de instabilidade, ou seja, uma frente fria associada com grande disponibilidade de umidade e calor, favoreceram com que houvesse chuvas significativas em boa parte do estado. Inclusive a região metropolitana enfrentou vários temporais, né? E a partir de quarta-feira desta semana, houve uma mudança, essa massa de ar frio que está mais ao sul, ela conseguiu empurrar essa grande massa de instabilidade para a região de São Paulo, por isso que agora estamos vivendo temperaturas mais baixas, até um pouco de frio, justamente por causa desse ar frio que está próximo do estado. Muito obrigada pelas informações. Fique agora com as mínimas e as máximas para esse final de semana. O final de semana será de tempo estável. O sábado será nublado com possibilidade de garoa. Em Curitiba, a mínima prevista é de 10 e a máxima de 17 graus. O domingo de eleições será de sol com muitas nuvens. A máxima não deve passar dos 19 graus. Agora que você já sabe que a chuva vai dar uma treguinha no dia da eleição, fique atento a algumas informações importantes. A votação será realizada das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. O eleitor deve comparecer até o local de votação com o título de eleitor e um documento oficial com foto. Serão aceitos RG, carteira de trabalho, passaporte, habilitação ou certificado de reservista. Além disso, a compra e venda de bebidas alcoólicas está proibida das 6 da manhã até as 6 da tarde do domingo. Para consultar o local de votação, acesse o site do TRE Paraná ou entre em contato com a central de atendimento pelo telefone 3330-8880. E agora a gente fala de cultura. Veja algumas dicas do que fazer no fim de semana na nossa agenda cultural. Em comemoração ao Mês das Crianças, no próximo sábado, dia 4, será realizada na Capela Santa Maria do Espaço Cultural a apresentação do concerto Crianças para Crianças, que reúne clássicos infantis como a Cinderela, a Bela e a Fera, Pinóquio, entre outros, além de contar com obras eruditas e músicas do folclore internacional. A apresentação começa às 6h30 da noite e a entrada custa R$ 5,00, mais um livro infantil para doação. Está em cartaz no Cine Guarani, no Portão Cultural, O Príncipe e a Camponesa, uma história que retrata a criação de Curitiba e seus símbolos, o pássaro, a gralha azul, e a árvore das araucárias, o pinheiro. O filme será exibido até o dia 11 de outubro e a entrada é de graça. O Outubro Rosa é um projeto para conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama. E aqui na UFPR, uma equipe do Laboratório de Epigenética tem uma ótima notícia. As pesquisadoras publicaram um estudo inédito para saber como o tumor se comporta. Com esses resultados, será possível criar medicamentos mais específicos e com menos efeitos colaterais para quem sofre a doença. E quem tem mais informações é a jornalista Alexandra Fernandes. Olá, Alexandra, responde pra gente como é que foi que o grupo de pesquisadoras chegou a esse resultado. Olá, Eleonora. Olha, foram muitos anos de trabalho. Mas a pesquisa mostrou a forma como uma proteína se comporta nos casos de metástase, que é quando o câncer se espalha pelo corpo todo. A metástase é a causa de mais de 90% de mortes nos casos de câncer de mama. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo a professora Gisele Klassen, que é coordenadora do Laboratório de Epigenética e que fez essa pesquisa. Bom, professora, primeiramente vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama, né? Que é o câncer hoje que mais mata mulheres aqui no Brasil, né? Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né? E nesse momento que tem esse incentivo muito grande do Outubro Rosa, que é visando justamente chamar a atenção das mulheres para essa doença, que é uma doença bem complicada, né? O câncer de mama, ele é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo todo, né? O Brasil, inclusive.
E o grande problema do câncer de mama não está tão relacionado ao tumor primário, a lesão na mama em si, mas sim com as metástases, que, como você acabou de falar, são a causa de morte realmente das pacientes, né? E por isso que a pesquisa da senhora vem justamente de encontro a esses casos de metástase? Exatamente, porque como as metástases estão diretamente relacionadas com o alto índice de mortalidade, então no Brasil as mortes por câncer mais comum entre as mulheres é por causa do câncer de mama, né? Então nós estamos trabalhando, né, buscando entender um pouco mais, claro, sempre com o auxílio da literatura, né, acompanhando as pesquisas que vão sendo desenvolvidas, e nós elaboramos então um projeto de pesquisa especificamente para entender um pouco mais esse mecanismo de metástase num modelo de células tumorais in vitro. Né? Então, nesse estudo, nós conseguimos observar que algumas células tumorais que elas não têm capacidade de migração, de fazer metástase, elas não foram programadas para isso, nós conseguimos no laboratório induzir uma alteração nesse comportamento celular. E essas células começaram, então, a migrar, a fazer a migração e produzir uma proteína, uma enzima, que já se conhece, já se sabe que ela é muito importante para produzir as metástases. Mas o que foi a nossa contribuição e o que nos chamou muito a atenção? Foi que quando nós modificamos um pouco o meio de cultura, foi que isso aconteceu. Então a linhagem ela estava de um determinado modo, mais inativa, digamos assim, e aí nós mudamos com uma única composição diferente no meio de cultura e ela teve esse comportamento. Aí nós fomos investigar mais a fundo nos aspectos moleculares da linhagem, o que tinha acontecido para ela passar a expressar esse gene, né? E nós observamos então que no local desse gene, antes, quando ela não estava migrando, o gene estava mais compactado, mais fechado, ou seja, ele não estava funcionando, não estava produzindo a proteína. E agora, desculpa, professora, mas e agora com esses resultados, a gente consegue então, como já foi falado, trazer mais medicamentos, enfim, qual vai ser o resultado efetivo da pesquisa? Exatamente, como a gente viu que esse gene ele pode estar mais compactado ou não, a gente acredita agora que os pesquisadores poderão elaborar novos medicamentos visando esse comportamento, né, de tentar fazer com que esse gene seja silenciado e, consequentemente, a gente vai conseguir tratar melhor a metástase ou até prevenir para que isso realmente não aconteça mais, né? Que a gente diminua bastante a frequência. Tá ok, professora, muito obrigada pela sua participação aqui no FPR Notícias e sucesso na pesquisa, que a gente consiga chegar à cura total desse câncer, né? É o nosso sonho de todos os pesquisadores que trabalham com isso no mundo todo, né? Ok, muito obrigada. Eleonora? Muito obrigada, Alexandra. 3 alunos da UFPR se juntaram para criar ação social para a igualdade das diferenças. Uma ONG que tem ajudado as escolas de Curitiba e até de outras cidades. Quem conta essa história pra gente é a repórter Aline Valquil. A ideia nasceu dentro da universidade, com um propósito desafiador: mudar a realidade de escolas que acolhem alunos com necessidades especiais. Assim, surgiu a ACID, a Associação Social para a Igualdade das Diferenças, um trabalho que já dura 4 anos. A ACID surgiu através de um projeto na Universidade Federal do Paraná para o curso de administração, né? Então, um dos colegas que nós fundamos a ACID, ele tem uma irmã que possui síndrome de Down e autismo. Então, desde pequeno, além de ter essa convivência com a irmã dele, que em certos aspectos é um pouco complicado, assim, ele também viu a dificuldade da família em encontrar uma escola gratuita e de qualidade. Mas o questionamento que surgiu para ele é: se a nossa família passa por tantas dificuldades, imagine quem não tem uma renda, uma condição como a nossa. Primeiro, os voluntários identificam quais os principais problemas dentro das instituições de ensino. Depois, por meio de uma metodologia desenvolvida pelo grupo, as dificuldades são solucionadas. As ações vão desde incentivos financeiros e melhorias na estrutura física até ações de marketing social. As escolas não pagam nada pelo trabalho. Um dos criadores da ONG conta que o início não foi nada fácil.
os jovens empreendedores começaram a desenvolver as atividades ainda sem patrocínio. Para conseguir o primeiro apoiador do projeto, foram realizadas 88 reuniões. No início, até as escolas desconfiavam do nosso trabalho, porque não tinha resultados para apresentar, e porque muita gente chega até elas prometendo muito e não faz nada, né? Então a gente teve que ganhar esse nosso espaço aos poucos, quietinho, fazendo. Hoje, a ACID realiza projetos para diversas instituições de ensino de Curitiba voltadas ao atendimento de pessoas com necessidades especiais. Uma delas é a Escola Multidisciplinar, que atualmente atende 32 crianças de 0 a 6 anos. Eliane é diretora há 12 anos e percebeu na prática como o trabalho da ACID mudou a escola. Depois que eles vieram, que a gente conheceu, né, o pessoal da CID, a gente teve, eu posso dizer assim, mais oportunidade. Depois que a CID entrou na nossa escola, é como assim, se antes deles estarem aqui, a gente estivesse assim, seguindo muito sozinhos, e de repente eles vieram e estão fazendo parte assim, um pouco da nossa equipe, né, de repente, com tudo isso que eles estão fazendo, a gente se sente seguro. Com toda essa experiência, a ACID criou o Guia de Boas Práticas. E a gente já percebe muitas coisas boas que as instituições têm e que às vezes a escola vizinha ela tem dificuldade. Então a ideia é reunir num material, numa revista, que seja de fácil acesso para as instituições e que transmita esse conhecimento de uma forma mais fácil. A gente conversou com a Secretaria do Estado, SEED, e a gente vai publicar esse material para todas as escolas especiais do Paraná. E foi com esses trabalhos que a ACID foi reconhecida bem além dos muros da escola. No ano passado, a ACID foi vencedora da 5ª edição do Prêmio Empreendedor Social de Futuro, o maior da América Latina, sendo a única empresa paranaense a chegar na final. Mas esse não foi o único prêmio. Além de ser uma chancela, abre muitas portas, é um reconhecimento de um trabalho bem feito, né? E com esse prêmio está sendo possível expandir, né? A gente já está fazendo projetos em Cubatão, em São Paulo, né? E em Joinville. E nessa semana a gente fechou um projeto para começar em Foz do Iguaçu. A ONG é a prova de que são das pequenas ideias que surgem grandes soluções para mudar a realidade social. E é com esse belo exemplo que a gente encerra o FPR Notícias de hoje. Se você perdeu alguma de nossas edições, não tem problema. No domingo, transmitimos um compacto com todos os jornais que foram ao ar durante a semana. E para assistir ao FPR TV a qualquer momento, basta acessar o nosso site e as redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!